Olá a todos, meu nome é Dr. Rodrigo Holanda, eu sou neurologista com especialidade em doenças neuromusculares e estudioso da atrofia muscular espinhal. Eu vim aqui em parceria com a Roche falar um pouco para vocês da comunidade AME sobre o impacto da pandemia do coronavírus, do novo coronavírus, do Covid-19, na vida e nos nossos pacientes com atrofia muscular espinhal. Não existem muitos dados na literatura ainda que respaldem algumas afirmações muito categóricas sobre as melhores condutas a serem tomadas, e tudo que eu vou falar aqui é baseado muito em recomendações recentes da WMS, que é a World Muscle Society, a Sociedade Mundial das Doenças Musculares, e em artigos como um dos últimos mais recentes publicados no Neurology, assinado pelo Anthony Amato, que é um especialista em doenças neuromusculares. Então a gente tem algumas recomendações gerais para pacientes com doenças neuromusculares, mas nada ainda muito específico na atrofia muscular espinhal. Quem tem AME é grupo de risco para Covid-19, O que seria esse grupo de risco para a Covid-19? A Organização Mundial de Saúde, a OMS, estabeleceu que alguns pacientes, algumas categorias de pacientes teriam um risco maior de desenvolver formas graves da Covid-19. O que seria essa forma grave? Seria a síndrome da angústia respiratória grave. Ela leva a uma lesão pulmonar com baixa de oxigenação no sangue, com necessidade muitas vezes de intubação e permanecer na ventilação, no respirador por um longo período. E viram que alguns pacientes estão mais suscetíveis a desenvolver essa síndrome da angústia respiratória grave por infecção pelo novo coronavírus, que seria principalmente pacientes mais idosos. Conforme o paciente é mais idoso, maior o risco, e pacientes com algumas comorbidades, que seriam o diabetes, doenças cardíacas, doença renal crônica, doença pulmonar obstrutiva crônica e obesos, Então, os nossos pacientes com AME, eles se enquadram nessas categorias de comorbidades? A princípio não, mas as recomendações da WMS é de que pacientes que têm alguma fraqueza ventilatória, sim, teriam um risco de piorar a sua condição na vigência de uma infecção pelo Covid-19. Então, isso se enquadra nos pacientes com AME. Pacientes com AME que têm comprometimento ventilatório bulbar, de disfagia, disartria e comprometimento ventilatório, diminuição da capacidade vital forçada, fraqueza da musculatura intercostal, fraqueza da tosse com necessidade de uso do aparelho de tosse assistida, o Cough Assist, uso de BiPAP, uso de traqueostomia, uso de qualquer tipo de ventilação. Esses pacientes têm uma fraqueza ventilatória e estariam no maior risco se pegassem uma infecção pelo novo coronavírus. Embora a gente não saiba, não tenha dados ainda na literatura especificamente como a infecção pelo coronavírus vai se comportar nesses pacientes, quando eles pegam qualquer infecção viral, bronquiolite, pneumonia, uma gripe, eles pioram o quadro respiratório. Então a gente tem que tomar cuidado com esses pacientes. Esses pacientes, então, seriam principalmente os pacientes com AME do tipo 1 e AME do tipo 2, que são aqueles pacientes que apresentam esse comprometimento que eu descrevi. Ao passo que os pacientes que não têm nenhum componente de fraqueza ventilatória, que seriam principalmente os pacientes com AME 3 mais jovens, Então eles seriam uns pacientes com menos risco com relação à infecção pelo coronavírus. Duas coisas nos pacientes que têm doenças neuromusculares e pacientes que têm doenças que afetam o neurônio motor, como é a AME, duas coisas podem acontecer. A primeira que eu falei é a parte ventilatória piorar muito, por todo esse comprometimento que eu já falei aqui, já citei. Então, o limite entre a capacidade que o paciente tem de manter de autonomia e de necessitar de todos esses aparelhos é um limite muito tênue, e qualquer piora, às vezes, é muito importante nesses pacientes, e eles caem a saturação muito rápido, necessitam ficar mais tempo na ventilação. Então, uma piora do quadro ventilatório nesses pacientes é uma coisa que pode acontecer. E outra coisa que a gente já tem visto
por pacientes que pegaram coronavírus com outras doenças neuromusculares é piorar muito a parte motora da doença, né, na vigência da infecção do coronavírus. O paciente, se desenvolver uma forma grave, vai ficar acamado, vai ficar no leito de UTI muito tempo, ou mesmo que tenha uma forma mais leve, mas fique em casa, no isolamento, sem contato, sem fazer a reabilitação, com piora da sua imobilidade, isso vai piorar muito a fraqueza do paciente e piorar muito a sua funcionalidade. Então o paciente estava num patamar de status funcional e ele piora esse status. Então a gente tem que fazer de tudo para evitar o contágio por esse vírus. E quais são as recomendações atuais para evitar? São aquelas que todo mundo já está cansado de saber, que são medidas de isolamento social. Não é aqueles pacientes que precisam sair de casa por algum motivo, ou seus cuidadores que precisam sair de casa, tem que manter aquele distanciamento de até 2 metros das pessoas. Os pacientes de maior risco, esses que eu falei, já com comprometimento ventilatório, o ideal é que eles tenham um isolamento social, fiquem em casa, né, não sair de casa. Os pacientes com AMI, adultos, seja tipo 2 ou tipo 3, que porventura trabalhem, tentar ao máximo convencer seus chefes ou pedir aos seus médicos um relatório para fazer home office, para não sair de casa, para trabalhar de casa até esse período da pandemia passar. Evitar aglomerações, evitar pegar transporte público, né? Os pacientes que são os cuidadores dos pacientes, eles vão ter que tomar os mesmos cuidados do paciente. Cuidador de paciente que está todo dia com paciente com AMI tem que ficar isolado se for um paciente de alto risco, né? E a medida principal é lavar as mãos. Lavar as mãos o máximo de vezes que puder, lavar as mãos sempre que lembrar de lavar as mãos. Idealmente lavar as mãos com água e sabão, 20 segundos, e se não for possível lavar as mãos, usar o álcool em gel. E tomando todos esses cuidados, a gente espera que esse período dure o mínimo possível, mas a gente só vai ter uma resolução completa dessa situação quando tiver a vigência de uma vacina ou de um tratamento efetivo, que a gente vai falar mais adiante.